Olá, alunos, bem-vindos para mais uma aula de filosofia. E como a filosofia é discussão, né, é entreter, né, é ter sempre os dois lados de um mesmo ponto, né, de uma mesma questão a ser debatida, conversada, questionada. E aí eu trago o seguinte tema: política se discute? Aí a gente parte de um outro fundamento, né? A discussão é necessária sempre em vários aspectos, não só da política, futebol, religião, moral, cultura, comportamento. Então são várias coisas que a filosofia submete ao diálogo, à discussão, até mesmo para entender melhor, né? Então, quando eu coloco como tema política se discute, nesta aula, claro que sim. Se a gente for pensar, a política é algo que tem que ser discutida mesmo, tem que ser pensada, até porque o que está em questão, o que está em jogo é o bem da população, né? É assistir a todo e qualquer cidadão na sua precariedade. A gente, quando fala de político, né, ou de política, a gente não está falando só de cada um de nós, que a nossa ação interfere, né, no outro, na cultura e na sociedade, mas é compreender que alguns são dados a ele mais poder para administrar, para governar o bem comum. Então, recai sobre ele uma responsabilidade muito grande. Então, pensar a política não é só um poder, mas é uma responsabilidade que requer do indivíduo não só princípios e valores, mas também sabedoria para saber governar e governar para e pelo povo, né? Ou seja, para o bem comum. Então eu trouxe aqui duas frases para a gente pensar essa ideia se política se discute. Uma é da Evelyn Beatrice Hall, que diz o seguinte: discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Então esse pensamento, a partir dessa, ela meio que está parafraseando aí esse pensamento filosófico. O que quer dizer isso? Por mais que nós, dentro de uma discussão, às vezes a gente não concorde com o que o outro está falando, mas você defende-se até a morte que o outro tem o direito de dizê-lo, que seria aquela ideia da liberdade de opinião, de expressar o que você está pensando, as suas ideias, porque é isso que gera o que? Discussão, entendimento, compreensão e clareza sobre as coisas, porque quando não se discute, o ruim é que as coisas são impostas, né? São decretadas aonde você nem sequer sabe direito do que está sendo tratado ou nem sequer questionou algo, apenas tem que acatar e ser obediente àquilo. Então, por isso que é importante, sim, discutir, discordar, mas o mais importante ainda é poder expressar a sua opinião. É o que a filosofia vem nos trazer, né? Seja capaz de dialogar, de questionar, de buscar sempre mais conhecimento e mais respostas sobre o mundo e sobre todas as coisas, né? A outra frase é aqui, né? Por melhor e mais eficiente que eu seja, jamais serei melhor e mais eficiente do que todos nós juntos. Aqui é aquela ideia, né? Ninguém basta-se a si mesmo, ninguém vive como ilha, ou seja, eu já tenho o conhecimento todo e não preciso de mais ninguém. Isso é uma palavra redondamente equivocada, né? Nós somos mais fortes quando estamos todos juntos, pensando, estudando uma mesma questão ou a resolução de um problema, né? Ou para uma tomada de decisão que vai afetar a uma população inteira. Quanto mais pessoas estiverem ali engajadas, bem intencionadas e discutindo, tentando chegar à resolução de um problema, melhor caminhos irão encontrar. Por quê? Porque mais pessoas, né, mais cabeças pensantes, a probabilidade de encontrar respostas mais coerentes e inteligentes será maior. E isso tem tudo a ver com política, né? Política não se faz sozinho, né? Apenas da cabeça de uma pessoa só ou de uma ideia de uma pessoa só. Política também é discussão, política é voto, político ou política é sempre estar em diálogo, em discussão, buscando o melhor e o bem da sociedade, né? Então, para a gente entender o que você poderia entender sobre filosofia política. Filosofia política, ela trabalha e trata de que aspecto? De reflexões sobre as formas de governo ou de governar, né? E de regramento comportamental, até porque a política também está muito na elaboração das leis. E as leis são o que, senão aquela que vai regrar, né, o comportamento humano dentro da sociedade, das pessoas e suas relações no convívio com o outro dentro da sociedade. Ou seja, da própria distribuição do poder no cotidiano social.
A gente sabe que a política ela articula as várias instituições e como estas vão ter um certo tipo de poder que vão interferir e intervir na vida do indivíduo, quer seja na instituição escola, na instituição da justiça, né, do próprio poder policial, enfim. É interessante pensar que a boa política é aquela que articula e dialoga com todos os campos, né, que existe dentro da sociedade. Outra questão também, né, questionamentos que a política tenta buscar auxiliar, né, dentro da sociedade. É muito comum, às vezes, a gente ver algumas perguntas, né? Como se deve dar o processo de tomada de decisão? Mediante estudo, discussão, debate, até chegar numa ideia. Né? Isso que muitas das vezes os vereadores fazem, os deputados fazem, os senadores fazem, e a gente mesmo, diante de um conflito do nosso dia a dia, a gente vai pensar muito antes de tomar uma decisão, não é isso? Para resolver um problema, você não pensa antes de agir? Isso também é um ato político. Depois, como resolvemos os conflitos de interesse e opinião? Dialogando, pensando, ponderando, até chegar a uma melhor opinião que às vezes seja bom para ambos, ou pelo menos seja bom para um lado, mas que seja voltado para um bem comum. Né? Quem tem o direito de exercer o poder sobre os outros? Desde a filosofia antiga, eles vão dizer que é aquele que é mais sábio, aquele que é justo, aquele que é honesto. Então, a ideia é que o político ele pudesse unir essas várias virtudes, né? Que fosse justo, honesto e sábio. Como hoje em dia está meio precário essas três qualidades numa pessoa só, então que pelo menos ela seja justa e honesta, né? E que a sabedoria ela vá adquirindo aos poucos para que realmente a política seja algo, vamos dizer assim, tida como no cunho mais assim, por amor, por dedicação e não só por prestígio, poder ou por dinheiro, né? Acho que é um pouco disso que a gente quer alcançar dentro da nossa sociedade. Um indivíduo que seja cada vez mais honesto, autêntico, íntegro, bondoso e que saiba gerenciar com sabedoria o bem público, o bem do outro ou o bem comum, né? Então, alunos, é um pouco disso que a gente vai estar questionando durante a aula desta semana em filosofia. Política se discute? Né? E aí vocês vão pensar um pouco e poder entender e interpretar um pouco mais essa temática. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.